E após 6 jogos sem vencer, sendo um na Copa do Brasil e 5 pelo Brasileiro, 2 goleadas seguidas, sendo uma de 4-0 para o rival, no último jogo tivemos uma resposta dos jogadores. A torcida já havia abraçado o time, encheu o treino na última segunda-feira, feriado, pré-clássico, e esse abraço não havia sido retribuído no clássico. O clássico foi uma patifaria, cara. Foi uma atitude lamentável dos atletas que não entraram para jogar um clássico. Entraram dispersos, pouco intensos, enfim, não entraram como a gente espera de um jogo do Fortaleza do Vojvoda, num clássico. Finalmente, voltamos a vencer contra um adversário dificílimo que veio com os titulares, né, o Palmeiras. Eu quero falar um pouco mais da atitude de vários atletas e lembrar para todos que Fortaleza só depende de si. Estou gravando esse vídeo no domingo, meio-dia. Ainda falta o jogo do Corinthians, mas estamos na 4ª posição. A gente passa esse tempo todo sem ganhar e o Fortaleza segue ali no bolo. E bem, só dependendo de si. Parece que o campeonato quer que o Fortaleza vá para a Libertadores e o próprio time vai estar se auto-sabotando, dizendo, não querendo ir. É isso que parece, mas só dependemos de nós. Desculpa a introdução longa, vamos para mais um vídeo aqui no BL. Salve, salve, nação tricolor, me chamo Dudu Damasceno, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Nas horas boas, nas horas ruins, nas horas piores ainda, estamos sempre aqui para falar sobre Fortaleza. Dessa vez, vamos repercutir mais a vitória de 1-0 diante do Palmeiras, onde fez o Fortaleza voltar para a 4ª posição, chegar aos 52 pontos e nos restam 4 partidas. Santos fora de casa, Juventude em casa, Cuiabá fora e fecha com Bahia em casa. Fortaleza só depende de si para conquistar uma vaga inédita e histórica na Copa Libertadores da América. E o que aconteceu nesse jogo que não aconteceu nos anteriores? Eu explico aqui, ou explico é ótimo, né? Eu trago aqui para vocês a minha visão. O que eu peço antes de mais nada é que você deixe tua curtida, teu like, teu joinha. É super importante para fortalecer o nosso trabalho, cara. Assim, ajuda muito, ajuda demais você deixar o like, cara. Deixa o like que ajuda muito. Ajuda, cara, assim, vocês não têm noção. Mas o que era o diferencial do Fortaleza no início do campeonato? O que era? Eram essas palavras aqui, ó. O Vojvoda explicava muito bem o que ele queria e o que o time entregava. Eu quero um equipo intenso, um equipo agresivo que jogue al límite, sin expulsión, sin tarjeta, pero al límite. ¿Entendido? Sí. Y principalmente un equipo inteligente. En todo momento resolver situaciones do jogo. ¿Entendido? Todo va a ir bien y principal es un equipo con personalidad. Personalidad para jugar, humildad para correr. ¿Entendido? Todo va a ir bom. Vamos. Isso era o que o Vojvoda pedia e que os jogadores faziam. A gente via um Fortaleza muito intenso, seja contra quem fosse, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, contra o Inter em casa, contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o São Paulo no Morumbi, contra o Corinthians em casa. Estou citando aqui vitórias, várias vitórias do Fortaleza em jogos muito intensos e até em derrotas. Por exemplo, para o Flamengo no Maracanã, para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, foram jogos que o Fortaleza perdeu, que sofreu mini apagões, mas conseguia se recuperar durante o jogo. Por quê? Era uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que jogava ao limite. Era essa frase do Vojvoda, né? Essa pré-eleção do Vojvoda entrou nos nossos corações, na nossa mente e nas dos atletas também. A gente via isso em campo. Não era discurso para inglês ver. E eu sempre bati na tecla que o Fortaleza, sem intensidade, era uma equipe qualquer. Uma equipe limitada. Uma equipe que teria pouco para onde ir. O diferencial total é a intensidade. Não que a gente tenha jogadores horríveis. Não é esse o ponto. Mas a gente não tem os melhores jogadores do campeonato. A gente não tem o 4º melhor time do campeonato.
o que faz a gente se equiparar com as equipes com mais poder aquisitivo é a nossa intensidade, ou era a nossa intensidade aplicada jogo após jogo. O discurso do Vargas, né, do Matheus Vargas, após a derrota no Clássico Rei, ficou muito claro que existe essa cobrança até interna dos jogadores pela intensidade. Uma coisa é o Fortaleza aplicar a intensidade e cansar durante o jogo. A gente poderia falar da preparação física, que poderia estar ruim, da falta de pré-temporada lá no início, poderia tentar achar justificativas. Mas contra o Bragantino, levamos o gol com 3 minutos, contra o Ceará com 13 minutos, a gente já levou o primeiro gol. Vários jogos, a gente levava gol muito cedo, porque a gente não estava sendo intenso. Vários jogadores que eram marcados por isso, abaixo. E o Vargas, que eu citei, a entrevista pós-jogo dele no Clássico, é um cara que muita gente discute a parte técnica dele, ele de fato não é um primor nesse quesito, mas é um cara que sempre se entregou muito. Contra o Palmeiras não foi diferente. Ele errava em alguns lances? Errava, mas errava marcando lá em cima, não deixando o Zé Rafael jogar. O Robson, que chegou ao 10º gol no Brasileirão, 10 gols na Série A é muita coisa. Eu sei que muita gente fica puta, porque o Robson perde vários gols, ele toma várias decisões equivocadas. Eu também fico com raiva, mas a gente não pode desprezar os 10 gols que ele já fez, várias vitórias que ele já nos deu. E além disso, a entrega que ele traz, cara, a entrega que ele traz. A gente precisa disso. Faltam 4 jogos. Com mais 2 vitórias, certeza que o Fortaleza vai para a Libertadores fase de grupos. Mais uma vitória e um empate, muito provavelmente a gente vai para a Libertadores. Então, cara, está no nosso alcance. É algo completamente palpável. Mas o Fortaleza precisa ser o do começo do campeonato ou esse do jogo contra o Palmeiras, que não foi uma partida perfeita. Não foi. Se você for olhar nos números, o Palmeiras teve mais posse de bola, acabou tendo mais finalizações, mas foi um jogo controlado pra gente. Foi um jogo que o Fortaleza estava no limite ali, sendo inteligente. Esse é o ponto. Inteligência, cara. Inteligência. A gente precisa disso. A gente não pode jogar no lixo uma temporada histórica, que estará manchada com uma goleada sofrida por 4-0, que foi a maior goleada da história, mas isso aí precisa ser página virada. Na próxima quinta-feira tem o duelo contra o Santos. Se por um acaso a gente conseguisse uma vitória, a gente daria um passo muito gigante, cara, muito gigante. E, assim, o que eu quero falar agora é da torcida. A torcida que não largou a mão. A torcida que, após tomar de 4-0 para o maior rival, colocou quase 20 mil torcedores na Arena Castelão. Isso é uma prova de amor. Isso é uma prova que a torcida estará ao lado. Mesmo cobrando, mesmo xingando, mesmo puto, vai estar ao lado. E seria sensacional a gente trazer ponto da Vila Belmiro. Seja 1 ou 3, que seria sensacional. E aí seria nosso dever colocar o máximo de pessoas possível contra o Juventude, que será daqui a 12 dias. É no dia 3 de dezembro. Na reta final, seria o penúltimo jogo dentro de casa, para a gente dar mais um passo rumo a conseguir essa classificação histórica e inédita. Só dependemos de nós. Esse é o grande problema, às vezes, no final das contas. Se o Fortaleza for o Fortaleza intenso, agressivo que o Vojvoda pede desde o início, o Fortaleza vai para a Libertadores. Se o Fortaleza for o time que perdeu de 4-0 para o Ceará, a gente não ganha mais nenhuma nesse campeonato. Jogadores, comissão, diretoria, até nós temos que ter noção disso. Fortaleza precisa jogar como Fortaleza. Fazendo isso, a gente vai estar muito próximo de uma classificação, tá? Mas exaltar aqui a entrega, a dedicação dos jogadores. O Lucas Crispim ficou no banco de reservas, né? Acabou não entrando. O Wellington Paulista, que é muito criticado, até por mim também, teve até um papel que foi ok. Eu não teria colocado o Wellington Paulista, mas dessa vez ele pelo menos fez o que ele não fez contra o São Paulo. Enfim, todo mundo se dedicando 200%. E tem que ser assim. Se não tá focado, está pensando em 2022 em outro clube, pede para não ser escalado, cara. Quem entrar em campo contra Santos, contra Juventude, contra Cuiabá e contra Bahia, tem que jogar o máximo pelo Fortaleza, por nós torcedores. Estaremos nas arquibancadas, estaremos protestando, estaremos comemorando, mas estaremos ao lado. Sempre. Como sempre foi. Como foram nos 8 anos de Série C.
como está sendo nesse nosso melhor momento da história, lutando por uma vaga inédita na Libertadores, tá? Fortaleza, só depende de você, beleza? Deixa teu like, manifesta tua opinião nos comentários, não esquece de curtir e se inscrever. Um abraço, até a próxima e bora Leão. Valeu, fui!